Mas e aí? O que o poder público está fazendo para conter o coronavírus aí na questão econômica? Porque, afinal de contas, mexeu com o bolso de todo mundo, não é? Até para as pessoas que estão indo para os mercados, estão correndo para abastecer a sua despensa, estão fazendo estoque de comida, para tudo precisa de dinheiro. Agora o setor do comércio, dos serviços, esse vai ser duramente afetado. Gilvan Petri conversou com o economista sobre esse impacto que está sendo sofrido aí pelas empresas diante dessas medidas do governo, né? O que está podendo ser feito para aliviar um pouquinho a situação desse povo? Vamos ver. Ainda é tudo muito novo quando a gente fala na questão do coronavírus que vem se espalhando pelo mundo e também não é diferente aqui no Brasil. Vou falar com o economista aqui do Sicredi, o Roberto Rodrigues. Bom, nós sabemos da situação de outros países. Estados Unidos já anunciou recesso, o Brasil ainda não se sabe quais são os caminhos a serem tomados. Agora, um mercado local, o prefeito Ulisses Maia decretou, né, o fechamento de uma boa parte do comércio. E aí, que impactos isso pode ter de imediato? Olha, a questão ela é bastante sensível, porque parece que a medida mais sensata e mais eficaz para conter a proliferação, a rápida disseminação do coronavírus é justamente o controle de circulação de pessoas. Isso no Brasil está chegando de forma mais intensa agora, as escolas fechando, esse decreto que acabou de sair aqui em Maringá, isso deve ganhar mais força nos próximos dias. Por outro lado, pessoas em casa significa menos pessoas produzindo, menos empresas abertas. Tá? Então, isso do ponto de vista econômico é algo bastante grave no curto prazo. As medidas do governo federal nesse momento, elas têm duas frentes, de política monetária e de política fiscal. A de política monetária, hoje a gente tem reunião do Comitê de Política Monetária, a nossa taxa básica de juros deve ser reduzida. Não há um consenso, justamente porque é muito difícil fazer qualquer projeção nesse momento. Mas, de modo geral, espera-se um corte de 0,5% até 1% na nossa taxa de juros. Por que isso? Justamente objetivando, tentando fazer com que as instituições financeiras reduzam as suas taxas e melhorem o crédito. Então tem outras medidas também de política monetária, como redução do compulsório, enfim, medidas que liberam mais recurso, mais dinheiro no caixa das instituições financeiras para que essas instituições financeiras emprestem. Por outro lado, as instituições financeiras estão num momento de maior receio, né? E elas podem ou não decidir emprestar esse recurso. Então, isso é do lado da política monetária. Do lado da política fiscal, a política fiscal tem a ver com os gastos do governo. A gente não tem muito espaço para gastos por conta da situação fiscal do país. O Brasil não tem, vem tentando nos últimos anos equilibrar suas contas, fez a reforma da Previdência, né? Está em tramitação outras reformas justamente para poder conter os gastos públicos. Então não há um raio de manobra para o governo nesse momento injetar muito dinheiro, fazer muitos gastos na economia para, como se diz no popular, fazer a roda girar. O que a gente viu nos últimos dias foi essa antecipação de despesas na ordem de 147,3 bilhões de reais, que antecipam despesas que já estavam programadas, mas não é um gasto além do que estava programado. Obviamente, outras medidas podem ser adotadas, né? Mas isso ainda não, a gente não tem muito detalhamento sobre isso. Tá bom, obrigado pelas informações. Então, como a gente pôde conversar, se para os economistas há uma incerteza, então para a gente que é leigo no assunto, aquele ponto de interrogação está bem visível. Obrigado, Gilvan. A gente se esforça ao máximo aqui para esclarecer, mas o assunto é muito complexo. E as coisas acontecem numa velocidade muito grande que nós não conseguimos sequer acompanhar. Enquanto eu estou falando para você aqui, outras medidas estão sendo tomadas e que muda a cada minuto o panorama, o cenário da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia.